Uma das principais empreiteiras do Brasil e do mundo, a brasileira Camargo Corrêa, está sendo acusada de ocultação de bens para escapar de dívidas bilionárias. Os credores querem saber para onde foi o patrimônio do grupo. Uma perícia contábil autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo está em andamento. Acompanhe nessa reportagem especial os detalhes desse caso e a trajetória da empresa que esteve no centro das denúncias de corrupção na Operação Lava Jato. Camargo Corrêa. Durante décadas, o Brasil se acostumou a associar esse nome a grandes obras de infraestrutura, essenciais para o desenvolvimento do país. A Camargo Corrêa sempre foi muito ativa em São Paulo, com as prefeituras, com o governo do estado, e elas se tornam nacionais com Juscelino Kubitschek, quando tem as obras de Brasília, quando tem aquelas grandes rodovias, e elas se tornam internacionais durante a ditadura. O historiador Pedro Campos é autor do livro Estranhas Catedrais, que fala sobre o crescimento das grandes empreiteiras brasileiras durante o regime militar. A publicação conta que, no período, a Camargo Corrêa participou dos projetos mais ambiciosos do regime, tomando parte nas obras de Itaipu, Carajás, Transamazônica, Rio Santos, Ponte Rio-Niterói, como líder do consórcio que de fato realizou a obra, e o metrô de São Paulo, por exemplo. A obra tem prazo de 12 meses e utilizará 1 milhão de metros cúbicos de concreto a um ritmo. Camargo Corrêa, certamente durante a década de 80, é uma das maiores empreiteiras, conglomerados econômicos da economia brasileira. E, em termos de ação na indústria da construção, na construção pesada, ela era, em certos cálculos, a maior empreiteira do mundo. Com o crescimento, a Camargo Corrêa deixou de ser apenas uma empreiteira e passou a investir em diversas áreas, como a indústria têxtil e a geração de energia elétrica. Com projetos na África e em outros países da América Latina, o grupo se internacionalizou. Adquiriu empresas estrangeiras, mas foi no Brasil, no início dos anos 2000, que este império começou a ruir. Investigações da Polícia Federal e do Ministério Público atingiram um dos maiores conglomerados empresariais brasileiros em sequência. Em 2009, a Operação Castelo de Areia prendeu funcionários da Camargo Corrêa acusados de fraudes em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Crimes que poderiam levar a até 27 anos de prisão. Os inquéritos também apontavam a participação de agentes públicos nos atos de corrupção. Só que a operação acabou anulada pelo Superior Tribunal de Justiça com a alegação de que as provas tinham sido obtidas de maneira ilegal. Mas, alguns anos depois, a empreiteira voltaria às manchetes em uma nova investigação. A Operação Lava Jato foi a maior iniciativa do Poder Judiciário, do Ministério Público, na história do Brasil, no combate à corrupção. Isso é um fato. A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, mostrou que a Camargo Corrêa e outras grandes empreiteiras brasileiras haviam formado um cartel para burlar licitações em empresas estatais, principalmente na Petrobras. Eles dividiam as obras e conseguiam preços exorbitantes na consecução dessa obra e, sobretudo, não só na obra, mas nos aditamentos das obras. Que a obra valia 100, depois que os aditamentos acabariam valendo 1.000. Os advogados Roberto Delmanto Júnior e Modesto Carvalhosa acompanharam de perto os desdobramentos da operação, que também descobriu a participação de entes públicos no esquema de corrupção. Existia uma relação com essas empresas do mercado. Dalton Avancini, presidente do Grupo Camargo Corrêa na época, Eduardo Hermelino Leite, vice-presidente, e João Ricardo Auler, presidente do Conselho de Administração, foram processados por corrupção, lavagem de dinheiro e por pertencerem à organização criminosa. Você mandava um e-mail para a secretária informando qual era o tema e pedindo uma agenda. Os três firmaram acordos de delação premiada com o Ministério Público e revelaram detalhes de como o esquema acontecia. Tratava diretamente, mais proximamente com esses diretores,
O presidente Dalton Avancini revela que entre 2008 e 2009, quando assumiu a diretoria de óleo e gás da empresa, ficou sabendo de que havia alguns contratos que serviam para o pagamento de propinas. Ele diz ter questionado do porquê essa propina era paga e recebeu como resposta que o pagamento dessa propina fazia parte do jogo e que o assunto lhe foi tratado como uma obrigação comercial, sem a qual os negócios não seriam fechados. Mais à frente, o ex-dirigente do Grupo Camargo Correia afirma que soube logo que assumiu a diretoria de óleo e gás da Camargo que o valor das propinas giraria em torno de 2% de cada contrato fechado, sendo 1% para a diretoria de abastecimento, chefiada por Paulo Roberto Costa, e 1% para a diretoria de serviços, chefiada por Renato Duque. Era um sistema que funcionava, né? Quer dizer, que aparentemente esses diretores apoiavam e deixavam acontecer. Esses pagamentos, eles faziam vista grossa e isso funcionava, né? Quer dizer, para o andamento dos projetos, para que as empresas fossem vencedoras, para que as licitações acontecessem dessa maneira. Os valores dos contratos fechados pela Camargo Correia com superfaturamento eram bilionários. Só para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, os valores chegaram a 18 bilhões de reais, o que rendeu uma propina de cerca de 360 milhões pagos a agentes públicos e partidos políticos. O dinheiro da Petrobras foi desviado. Recursos milionários foram repatriados. Isso existiu. Os fatos são incontestes, causando prejuízo à Petrobras que chegam a bilhões. A empresa recebeu multas bilionárias e mudou de nome. Passou a ser conhecida como Grupo Mover, mas segue nas mãos da família de Sebastião Camargo, fundador e dono das empresas até sua morte, em 1994. O que deveria ter sido feito pela Lava Jato, e com o auxílio da CGU na época, sobretudo, era exigir que eu mudasse o controle das empresas. Se houvesse o controle, a transferência do controle do grupo, inclusive precisava, talvez nem haver multa, entendeu? Quer dizer, deixar a coisa correr para essas empresas, com a expertise que elas têm, funcionar com grupos idôneos. Ainda sob a direção da família Camargo, representada pelas filhas e pelos netos do antigo dono, o agora Grupo Mover entrou em crise. Com dívidas que ultrapassam os 15 bilhões de reais, aquele que já foi um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, agora busca renegociar as multas bilionárias que aceitou pagar pelos casos de corrupção. No fim do ano passado, a holding entrou com um pedido de recuperação judicial. Caso o pedido prospere, a antiga Camargo Correia espera renegociar prazos e valores. A recuperação judicial ela é um instituto novo que apareceu no direito brasileiro para substituir a concordata. Qual é o objetivo maior da lei? Possibilitar que uma empresa em dificuldade econômico-financeira, que ela consiga se reestruturar, que ela consiga se recuperar, que ela consiga voltar a ser uma empresa saudável, se restabelecer no mercado. Alguns credores do Grupo Mover pediram à Justiça uma produção antecipada de prova, que seria feita a parte dos trâmites da recuperação judicial. Eles querem ter acesso a toda a informação e documentação referente à venda dos principais ativos do grupo, promovidas a partir de 2010, inclusive com a indicação precisa da destinação desses recursos. A justificativa para o pedido seria a existência de supostas irregularidades que teriam acarretado o esvaziamento patrimonial do grupo econômico e a blindagem dos responsáveis por tais atos, que seriam os controladores da holding. O patrimônio dos sócios não é o mesmo da empresa. Existe uma separação patrimonial. Então, a não ser que eu prove fraude, abuso de personalidade, desvio, se eu não conseguir provar isso, eu não consigo atingir bens dos sócios. A Justiça autorizou a perícia dos documentos contábeis do Grupo Mover para analisar se houve ou não a ocultação do patrimônio por parte da família, como suspeitam credores. Já a recuperação judicial ainda depende de uma assembleia marcada para os próximos dias entre os credores para a aceitação ou não do plano apresentado no início de maio.
Procurado pela nossa reportagem, o grupo Mover, antiga Camargo Corrêa, enviou uma nota com as seguintes informações, abre aspas. A ação de produção antecipada de provas é uma medida isolada e o grupo Mover não manifesta qualquer preocupação quanto à realização da perícia contábil autorizada pela Justiça. O plano de recuperação judicial da empresa segue em negociação com o objetivo de estabelecer as melhores condições de pagamento aos credores. Fecha aspas.